Então, vamos começar o nosso passo a passo. Iremos começar pela aba. Primeiro, eu vou fazer um piquezinho aqui no meio. Esse aqui vai ser os botões que iremos colocar. No caso, vai ser um botão de imã. Essa partezinha da frente, que é o que chama de botão fêmea. Não, daqui é o botão macho, né? Tem o macho e tem a fêmea. Esse aqui é o macho, é o que iremos colocar na parte de cima da nossa aba. Vou colocar aqui o meu forro, vou pegar o meu gabarito, vou marcar mais ou menos um dedinho acima do meu pique e vou fazer a marcação do meu gabarito. Essa marcação serve para encaixar as perninhas, né, do botão. Eu vou fazer aqui um reforço utilizando um pedacinho de sintético para poder colocar junto com o meu gabarito. Eu fiz aqui o mesmo piquezinho, né, o mesmo corte que eu fiz aqui na frente, para encaixar as perninhas do botão. É só encaixar as perninhas do botão, colocar o reforço, colocar o gabarito e puxar as perninhas para o lado. Você consegue puxar com a mão, que é bem facilzinho de aplicar. Agora eu vou colocar a frente do meu forro para baixo, onde vai ficar o meu botão, a frente dele virada para baixo. E vou colocar o meu tecido principal com a frente dele voltada para cima. Vou colocar em cima do meu forro e vou passar uma costura de segurança em toda a volta. Aqui vai ser a costurinha de segurança. Depois viremos com o nosso viés de boneão para poder dar o acabamento. Vai ficar assim, e o botão virado para baixo. Vamos recortar todo o excesso. Recortar todo o excesso. E fazer a aplicação do viés. Do viés. Essa aqui vai ser a nossa partezinha da frente. Vamos reservar. Agora, vamos para a parte do bolsinho da frente. Vamos pegar aqui o zíper, pegar a parte da frente do nosso principal, o nosso forro. Tem que ser a partezinha menor do nosso bolso. Eu vou colocar essa parte, à frente dele, em cima dos dentinhos do meu zíper. No caso, o meu zíper vai ficar com a frente virada para baixo, com os dentinhos em cima do meu principal. E eu venho com o meu forro, com a frente dele virada para baixo, para ficar à frente do meu principal, de frente para o meu forro. Frente com frente, e só passar a costura e depois fazer o pesponto. Puxo tudo pro lado e faço o pesponto. No caso, eu puxo meu forro pro outro lado, para que não seja costurado, para ele não ficar repuxando. E faço o pesponto só na partezinha do meu bolso, só na partezinha de cima. Agora, eu vou encaixar a partezinha de baixo, vou botar o meu forro para cima. Vou vir com a frente do meu forro virada para baixo, que vai ficar em cima dos dentinhos do meu zíper. Vou alinhar direitinho e vou passar a costura. Depois, só puxar tudo pro lado e fazer o pesponto. Alinha aqui direitinho para não ficar torto. Certifique que a parte de baixo ficou alinhada com a parte de cima. Tudo bem encaixadinho. E só passar a costurinha de pesponto. E ficou assim. Agora é só encaixar o cursor. Só cortar a partezinha do zíper. Encaixar primeiro a parte maior e depois encaixar a partezinha menor. E vai ficar assim por dentro, mostrando a partezinha azul do forro. Só passar uma costurinha de segurança para poder cortar o excesso desse forro.
que não precisava ter sido tão grande, acabou sobrando um pouquinho. Mas aí é só recortar esse excesso, recortar o excesso do zíper também. E vamos dar seguimento à nossa montagem. E assim ficou a partezinha da frente. Vou dobrar no meio, vou fazer um pique na parte de cima, vou fazer um pique na parte de baixo, para saber direitinho onde vai ser o meio da nossa peça. E agora vamos passar o nosso vivo. Eu vou utilizar um pouquinho dessa vaselina para ajudar o vivo a deslizar melhor. Porque o calcador que eu estou utilizando é um calcador de metal. Ele acaba agarrando um pouquinho no vivo. Eu vou fazer aqui a marcação. No caso, eu vou pegar o meu gabarito, onde eu irei encaixar o meu próximo botão, né? Que no caso agora vai ser a partezinha fêmea. Eu vou na mesma direção do meu pique, faço, no caso, a marcação do gabarito e só cortar o local onde vai botar as perninhas do botão. E vamos colocar o reforço e colocar a partezinha de trás do gabarito, né? Do botão. Vou fazer aqui o meu reforço, só encaixar e colocar assim. E assim ficou colocada a partezinha fêmea do nosso botão. Agora eu vou pegar o meu forro, vou colocar a frente dele virada para baixo e eu vou fazer a colocação do meu vivo. No meu pique, que ficou embaixo, eu vou colocar o meu acabamento na mesma direção do meu pique e eu vou passar a costura em toda a volta do espelho da nossa peça. E assim ficou a partezinha de dentro. E ficou assim o nosso espelho da frente. Aqui será encaixada, né, a nossa aba. E vai ficar assim a nossa partezinha da frente da nossa shoulder bag. Agora, vamos para a parte de trás. Eu vou fazer a mesma coisa, vou dobrar ela no meio. Vou encontrar o meu pique. Vou encaixar a aba, né? Vou dobrar ela aqui no meio. Vou fazer aqui a marcação do meu pique. E vou marcar aqui onde eu vou colocar. Eu vou colocar mais ou menos 3 dedinhos, que vai ser equivalente a mais ou menos 5 centímetros. Vamos marcar aqui com a régua. Isso aí, 5 centímetros. Descendo na direção do pique. Vou colocar a frente do principal da aba de frente com o principal do espelho, frente com frente. Só fazer a costura reta. Não precisa fazer acabamento, porque na hora que for dobrar essa aba para cima, no caso, vou dobrar ela aqui para cima e vou passar a costura. Então, essa partezinha feia vai ficar escondida. Só passar a costurinha. Costurinha reta. Vai ficar tipo um pesponto. Vou passar assim, vou fazer tipo um retângulozinho. Dar o retrocesso. Corto o excesso de linha e vou ficar assim. Agora, eu vou pegar o meu forro, vou colocar esse meu espelho em cima, a frente do meu forro virada para baixo, onde vai ficar o verso do meu forro, junto com o verso do meu principal. Verso com verso e frente para cima e frente do forro para baixo. E vamos fazer o mesmo passo a passo. Vamos fazer a marcação, não é, do nosso pique,
colocar o acabamento e passar o vivo em toda a volta. É só tomar cuidado para não costurar a aba. E assim ficou a partezinha da frente, a parte de trás e a aba da nossa shoulder bag. Agora vamos para a parte das laterais. Eu vou pegar a primeira partezinha da frente, o zíper, vou colocar o zíper com os dentinhos para cima, vou colocar a frente do meu principal em cima dos dentinhos do meu zíper e vou passar a costura. Depois é só fazer o pesponto. Vou puxar, no caso, por dois lados e vou puxar tudo para um lado só e vou fazer o pesponto. Só puxar tudo pro mesmo lado, ajeitar direitinho e fazer o pesponto. Depois, só colocar o zíper, o cursor, e vamos para outra montagem. Chegando aqui no final do pesponto, eu vou fazer a costurinha de segurança, que é para poder segurar o forro no principal. Só recortar o excesso que ficou, né, do tecido do forro. Vamos colocar aqui o cursor, só abrir um pouquinho o zíper, cortar parte dos dentinhos e encaixar o cursor. Certificar de que o cursor vai ficar alinhado, que não vai ficar torto. Vou cortar o excesso do zíper, queimar com isqueiro para poder não ficar desfiando. E assim ficou, né, a partezinha da frente. Agora eu vou fazer os tirantes. Vou fazer uma dobrinha para dentro de um lado, uma dobrinha para dentro do outro. E vou encaixar na minha argola. Essa minha argola, ela tem 2,5 cm. Aí vai ficar assim. Agora é só colocar ela rente ali ao finalzinho, né, do nosso zíper. Colocar de um lado e colocar a outra do outro lado, que é onde iremos encaixar a nossa alça transversal. Vou fazer a mesma coisa com esse outro. E assim ficou, né, os meus tirantes. Agora vamos para a parte de baixo do nosso canal. É só colocar a frente do forro virada para cima, colocar o nosso principal com os dentinhos do zíper virado para cima e colocar o nosso principal virado para baixo. Vai ficar a frente do principal e de frente para os dentes do nosso zíper. Agora é só passar a costura, puxar o forro e o principal tudo pro mesmo lado, ajeitar ali tudo direitinho e passar a costurinha de pesponto. Vamos fazer a mesma coisa depois do outro lado. Mas antes vamos encontrar o tamanho certinho do nosso espelho. Ver se sobrou algum excesso ou se vai precisar retirar alguma parte do nosso fole. É só pegar alguns clips e colocar em toda a volta da nossa peça. Colocar direitinho, encaixando direitinho, segurando firme. Não muito apertado e nem muito frouxo. Colocando em toda a volta e certificar de que tá ficando tudo certinho. Quando chegar aqui no final, aqui vai estar o final. Aqui vai estar o final do zíper. Esse aqui é o final do zíper. E esse aqui foi o que sobrou do nosso fole. Sobrou bastante. Então, vamos recortar essa parte que sobrou, deixando uma sobrinha de mais ou menos 7
a 1 centímetro, né? De 7 milímetros a 1 centímetro, que vai ser a margem de costura. Ele ficou, no caso, com um tamanho de 43 centímetros. Só vou marcar aqui direitinho e cortando aqui o excesso, ele ficou com 38. Então, vou marcar 38 no fole, 38 no forro e vou cortar. Esse meu fole ficou com um tamanho de 38 centímetros. Eu vou puxar, no caso, a frente do meu fole e vou colocar ele em cima dos dentinhos do meu zíper. Eu vou puxar o meu forro para baixo para que a frente dele fique virada para cima e vou passar a costura de um lado e depois virar tudo pro lado direito e vou fazer o meu pesponto. Costura bem reforçado, dá o retrocesso, não pode esquecer de dar o retrocesso para a costura não desmanchar. Só colocar tudo pro mesmo lado e fazer o pesponto. Certifique que o forro não vai ficar dobrado. Passou a costurinha de segurança, deu o retrocesso e fazer o pesponto até o final e dar o retrocesso novamente. Vamos cortar o excesso de linha. Agora, eu vou fazer uma costurinha de segurança em toda a volta do fole, de um lado e do outro. Eu vou juntar duas costuras, vou fazer o pique para encontrar o meio do meu fole e o meio do meu canal do zíper. Não esqueçam que não pode cortar a partezinha onde está o zíper, que senão ele vai desfiar. Então, eu vou marcar só ali em cima, vocês podem fazer essa marcação em cima dos zíperes usando a canetinha. No caso, eu vou utilizar o próprio cursor para fazer essa marcação do meu meio certinho. Eu vou alinhar, no caso, o meu cursor na mesma direção do meu piquezinho aqui de cima. Que ali eu vou saber onde é o meio. Eu vou colocar, no caso, pique com pique. Onde seria, né, no caso, o pique. Com o pique do meu fole, do meu espelho principal. Vou colocar pique com pique aqui embaixo. Vou colocar o clipe em toda a volta e vou passar a costura. Depois é só colocar o viés. Essa parte de trás eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar os piques, que é pra bolsa não ficar torta. Coloca o clipe, coloca a costurinha em toda a volta, faz a costura e depois só colocar o viés.
Agora que está passado o viés, vamos cortar os excessos de linha, queimar as pontinhas que ficaram. E vamos para a parte mais desejada, que é ver o nascimento da nossa peça. Vamos desvirar ela com cuidado, com calma. Desvirar todos os cantinhos, que é pra ela não dar a impressão que tá torta. É bom deixar ela sempre cheia, bem cheinha, que é pra ela pegar o formato mais rapidamente. E assim ficou a nossa bolsinha, olha só que gracinha. Aqui eu coloquei uma alça pronta. E assim ficou a nossa peça. Espero que vocês tenham gostado. Olha que gracinha que ficou.